disse de onde é, deixa eu ver se há alguma informação aqui no impresso, não disse de onde é. Não, tá. Falou sim, ele é estudante de psicologia de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, é a terra do meu pai, viu, Éder? Manda pra gente aí um pote de chuvisco aí, por favor. Só em Campos que a gente encontra isso aqui no Brasil. E ele está fazendo uma pergunta. Se o uso de cannabis por indivíduos sem histórico familiar de esquizofrenia pode causar o risco de desenvolver essa psicopatologia. A maconha seria capaz de produzir essa doença por si só, através do seu uso, como alguns psiquiatras alegam? Qual a opinião do senhor? Isso aí ainda tem a ver com uma série de pesquisas que precisam ser implementadas. As pesquisas é uma coisa que o doutor Renato falou há pouco, que é um paradoxo. Então, o usuário tem muito mais acesso à maconha do que a academia, no sentido de desenvolver pesquisa. Então, o protocolo para você conseguir fazer pesquisa de substância psicoativa, no caso ilícita, no caso da maconha, é muito mais difícil você fazer isso na academia do que ter acesso à maconha da maneira informal, da maneira, vamos dizer assim, ilegal. Então, isso é uma pontuação que eu gostaria de fazer. É difícil pesquisar, né? É difícil pesquisar. Então, essa pergunta é muito em cima... tem algumas verdades, aspas, que são ditas assim... A maconha provoca transtorno mental. A gente tem que ver também se a pessoa tem um transtorno mental prévio ao uso da maconha, certo? E a partir do uso da maconha, claro, a pessoa não fez nenhuma abordagem, nenhum tratamento, nenhuma avaliação. Isso pode, como uma substância psicoativa, pode exacerbar algum sintoma, algum sinal, notadamente do campo do humor, certo? Agora, a pergunta no caso específico da esquizofrenia, não. A resposta é não. A maconha não vai provocar esquizofrenia. Não há nada que comprove isso. Até o momento eu não conheço nenhuma pesquisa que comprove que o uso da maconha, seja a curto, médio ou longo prazo, provocou a esquizofrenia. Há relatos e pesquisas no sentido da alteração de humor, no caso, notadamente, da depressão, onde existem alguns estudos dizendo que o uso de médio a longo prazo provocaria, então, ou predisporia a pessoa a desenvolver uma depressão em algum momento da vida. Mas isso ainda é uma coisa muito controvertida. Por isso que eu insisto no caso de haver, de fato, um grande investimento na pesquisa científica. Posso fazer um comentário? Pois não, Renato. Que acabou de ser uma pesquisa que corrobora exatamente essa colocação que ele fez, a pesquisa feita no Instituto de Saúde de Harvard, que mostrou o seguinte, que pessoas, se você pega um grupo de pessoas que tem na família histórico de problemas psiquiátricos, distúrbios mentais da ordem afetiva, né, depressão, ansiedade ou mesmo sintomas psicóticos, eles consideraram esse grupo como pessoas que têm histórico de problemas na família, de problemas psicológicos e psiquiátricos. E um grupo que não tem histórico, e pegaram adolescentes que usaram desses grupos na maconha na adolescência e viram que para os grupos onde há histórico na família, não faz diferença se a pessoa usou maconha ou não na adolescência. Em ambos os casos, existe uma tendência a, eventualmente, desenvolver mais a doença do que em grupos de pessoas que não têm histórico na família. O que isso mostrou é que, na verdade, não é a maconha que gera a doença. É o fato da pessoa ter uma predisposição a ter a esquizofrenia genética, e quando ela tem essa predisposição, por ela ter uma tendência a ter problemas afetivos, problemas emocionais, depressão, ansiedade, ela tende a buscar mais droga do que os outros grupos. Então, criou uma confusão, né? Então, na verdade, exatamente da forma que ele falou, essa pesquisa corrobora que o que acontece é que adolescentes que vão ter esquizofrenia, mas que ainda não foram diagnosticados, já sofrem de ansiedade e de depressão, e aí usam a droga. O problema é que, quando eles fazem esse uso, eles podem, eventualmente, precipitar o primeiro surto psicótico, digamos assim. E aí é importante prestar atenção nessa questão. Precipitar, ou eles poderiam adiar dessa forma? Ou seja, poderia haver algum benefício da droga, nesse caso? Aí é que está o ponto crucial da questão. Por que essas pessoas buscam a droga? Você vai ver pessoas que eventualmente têm tendência à psicose, a quantidade de pessoas que preferem maconha a outras drogas é muito grande, porque existe um componente da maconha que chama canabidiol, que ele é ansiolítico e antipsicótico.
Porém, o THC faz o contrário. Ele é ansiogênico, então ele pode predispor a pessoa, pessoas normais, Ansiogênico, ele faz o quê? causa ansiedade. Então, qualquer pessoa que nunca vai ter esquizofrenia, se ela fumar uma maconha que tem muito THC, ela pode sentir uma experiência que é uma sensação de angústia, de exacerbação de angústia, Tensão. que é quase que uma coisa meio paranoica, mas que não chega a um surto. Pode ser um ataque de pânico. Exatamente. Agora, uma pessoa que está numa fase da doença, que ainda não estabeleceu a doença, e usa a maconha com muito THC, esse processo de ficar angustiado pode, eventualmente, virar o primeiro surto. Mas isso acontece dentro de um grupo que corresponde a 1% da população. Isso é uma pesquisa também. Mas tem várias pesquisas que indicam que a maconha não causa esquizofrenia, mas que ela, se tiver muito THC, pode precipitar o primeiro surto em uma pessoa que está na fase prodrômica da doença, ou seja, ela tem a doença sendo desenvolvida, mas ainda não teve o primeiro surto. Agora, por enquanto, só lá nos Estados Unidos é que existe um controle melhor da produção ali da maconha, daquelas que tem mais o canabidiol e outras que tem mais THC. Exatamente. Então, a grande vantagem da regulamentação em relação a esse problema específico, né, existe um grupo de pessoas dentro desse 1% que tende a gostar de usar maconha, adolescentes, que pode ter o problema de ter esse surto precipitado. A maneira de você evitar isso, de uma forma geral para a população, é, primeiro, evitar que qualquer adolescente use, e segundo, que as pessoas saibam o conteúdo de THC e de canabidiol e que haja uma regulamentação que impeça a comercialização de cepas, né, de linhagens que têm excesso de THC. Ou seja, a maneira de você lidar, de fato, com a saúde não é a forma como é feito hoje em dia, que as pessoas são mal informadas, o mercado não é regulado, você não sabe o que consome. O ideal é que, na verdade, haja uma regulamentação, as pessoas saibam o conteúdo para evitar esse problema. Vocês dois, Renato e Augusto César, que são cientistas, vocês acham que seria importante, antes de se discutir realmente a liberação, ou enquanto se discute a liberação da maconha no Brasil, a regulamentação da maconha, usando o termo que o Renato já propôs mais cedo, vocês acham que seria importante haver um ciclo com tempo pré-determinado de pesquisas realmente dos efeitos e tudo mais sobre as pessoas? Quanto se debate a coisa do narcotráfico, o combate ao narcotráfico, a questão social, ou não seria necessário realmente que houvesse assim, vamos estudar durante 1 ano e meio, durante 2 anos, os efeitos da maconha, os potenciais efeitos da maconha na sociedade antes de liberar? Vocês acham que seria importante? Augusto, o que você acha? Primeiro, só voltando um pouquinho ao que o Dr. Renato falou, a questão do controle do tipo de maconha que está sendo disponibilizado à população. O controle do percentual de THC e mais um detalhe. A maconha que é vendida hoje em dia, além de não ter controle do nível de THC, ela às vezes está banhada também em outros substâncias psicoativas, notadamente a mela, que é um substrato da cocaína. Então a pessoa está... Exatamente, para criar uma dependência, né, a cocaína. Entendeu? Então a pessoa pensa que está fumando maconha, mas na realidade ela está fumando crack, que é a cocaína aspirada. Antes fosse o orégano, né? Que tem gente que briga, que vem misturado. Entendeu? Agora, só um adendo a essa questão, que a regulamentação, no caso, eu concordo que o termo liberação, talvez aqui no Brasil ele soe de uma maneira muito carnavalesca, vamos chamar assim, uma liberação. Muito oba-oba, né? Uma coisa que não tem limite, né? Uma coisa da infância, né? Da adolescência, de uma vivência ilimitada, né? Autonomia que não é possível, né? Então, na realidade, a palavra mais adequada, de fato, é a regulamentação, né? da produção, da comercialização. Sobre a questão da pesquisa científica, existe hoje no mundo muita coisa escrita. Eu acho que a gente deve, vamos dizer assim, no caso nosso, do nosso país, ele carece das pesquisas nacionais, que muitas coisas a gente importa de modelos e padrões do hemisfério norte, e que não se adapta à nossa cultura e ao nosso biotipo e à nossa genética. Então a gente precisa, isso em vários campos, inclusive até uma coisa muito atual, que é a questão da vitamina D, por exemplo, onde as tabelas são tabelas do hemisfério norte. Então a gente, do hemisfério norte, tem muito menos sol do que a gente.
Então, só para ilustrar o que eu estou dizendo, as tabelas de, vitamina, de hipovitaminose D, no caso, estão relacionadas à pesquisa do hemisfério norte, que tem menos sol e a gente, com a quantidade enorme de sol que tem, aparece às vezes o resultado como se tivesse com deficiência de vitamina D, quando na verdade você não está. Então, em função dessas questões de adequação de tabelas, de pesquisa, de perfis, de estudos, né, brasileiros, né, com a nossa população. Então, eu acho profundamente, aliás, essencial que se abra esse campo de pesquisa, né, para que a gente possa, concomitante ao debate. Eu acho que isso vai andando junto ao debate. As pesquisas vão ilustrando, inclusive porque elas demandam tempo. Então, tem pesquisas de médio e longo prazo que às vezes levam 10 anos para chegar ao resultado delas, ou até mais. Então, enfim, eu vejo isso como sendo oportuno e necessário. Né? Falando em ciência, parece que a Carol Siqueira também estava com um cientista ali no centro de Brasília, estava querendo já falar com a gente. Carol, você está aí? Oi, tô aqui. Alô, Fabrício? Oi, Carol, vamos lá. Eu tô aqui com o Cláudio, ele é bioquímico e para ele é bem categórico, droga é droga, e ele viu com certa desconfiança essa decisão do Uruguai de regulamentar a produção da maconha. Cláudio, você é contra a legalização? Por quê? Eu sou contra, eu acho a decisão do Uruguai discutível, eu acho que a gente teria que ampliar mais esse debate, eu acho que a droga pode ser prejudicial sim, né? E com a legalidade você pode levar inclusive uma outra pessoa com muita facilidade, né, para fazer uso dessa droga, né? E aí de repente numa segunda situação ele já está comprometido e não vai conseguir mais sair disso daí. Além de repente ter algum tipo de comprometimento, pode levar a algum comprometimento neurológico, enfim, isso aí tem que ser muito bem debatido. A princípio eu não faria, sou contra. E existe aí o argumento de que a regulamentação diminuiria a violência ligada ao narcotráfico, melhoraria essa questão. O que você acha disso? Teria que ver, eu não tenho dados, né, na mão, não saberia te dizer. Não saberia te dizer, né? Teria que de repente, ver se lá, de repente, no Uruguai vai diminuir essa questão da violência. Eu acredito que vai ficar mais ou menos tudo igual e ainda vamos levar um problema com relação à população ainda. Obrigada, Cláudio, pela sua participação. Como você pode ver aí, Fabrício, a população está bem dividida em relação a esse tema. Muito, Carol. E a gente está vendo aqui não só com a opinião do Cláudio, mas também com muito material que a gente está recebendo agora pelo 0800 619 619, pelo e-mail, pelo participaçãopopular@câmara.leg.br, pelo Twitter também, né? Nosso nome do usuário no Twitter é @participaçãopop. Muita gente mandando mensagem, não sei nem se a gente vai conseguir responder a tempo, porque junto com essa questão que o Cláudio levantou aí, ele falou, vamos ver o efeito que isso vai ter no Uruguai. Também tem gente aqui, o Heitor Amaral, por exemplo, mandou um e-mail perguntando assim, quais são as vantagens diretas ou indiretas da legalização da maconha. E a produção do nosso programa conseguiu um contato com um morador de Montevidéu, Uruguai, que está acompanhando a gente aqui pela internet, pelo Skype, o Andrés Davênia. Deixa eu ver se ele está aparecendo. Andrés, está ouvindo bem a gente? Boa tarde, é um prazer estar no seu programa da TV Câmara. Muito obrigado, André. Desculpa pelo meu portunhol. Portunhol ainda vai ser a linguagem universal aqui no mundo inteiro. A gente ainda vai dominar esse mundo. André, você é produtor e jornalista, né, aí em Montevidéu, certo? E como é que você está vendo, André, essa regulamentação agora que houve do cultivo e do consumo de maconha no Uruguai, aí desde o dia 10 de dezembro, né? Ou seja, está fazendo um mês agora. Nesse primeiro mês, o que você percebeu, o que a população aí no Uruguai tem discutido? A realidade não mudou muito. Na rua tudo sigue sendo igual y los consumidores siguen consumiendo como antes. As pessoas sí ha vuelto una brincadeira muy común de dizer que bueno, que a partir de agora todos vamos fumar maconha ou que nos campos todos vão cultivar maconha, mas brincadeira. Falando en serio, ahora estamos con muchas expectativas
pela instrumentação da lei. A lei no Uruguai agora tem que pensar o governo como levá-la atrás. E então aí há muitas interrogações. Agora, há alguma reação das pessoas? Você nota assim, existe gente combatendo isso ainda, mesmo depois de virar lei? As pessoas estão com medo do que vai acontecer ou não? Não. A diferença de outras duas leis importantes deste ano, o matrimônio igualitário e o aborto, esta lei não tem muita organização civil, muitas associações em conta. As pessoas, a gente organizada, está a maioria a favor. Não houve grandes manifestações em conta. Agora, em um mês, Andrés, já foi possível perceber algum impacto sobre a violência, sobre o narcotráfico, algo assim? Não. O consumo no Uruguai é meramente recreativo e não é a causa da violência nas ruas que pode haver. O que diz as pessoas que ha promovido é que justamente a aprovação desta lei pode frenar o narcotráfico e o mercado ilegal. Mas a realidade nas ruas não. Não deu para perceber nenhum efeito ainda, né? Não. Andrés da Velha, muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa ao vivo de Montevidéu, no Uruguai. Tá muito frio por aí? O Uruguai parece que é tão frio às vezes, Andrés. Hoje está muito calor. Calor, né? Então tá parecido com Brasília. Aqui tá muito quente. Andrés, um grande abraço para você. Espero que você venha aqui a Brasília, aqui no Brasil, pelo menos a qualquer momento desse, tá bom? Ojalá. Muito obrigado. Muito obrigado. Grande abraço para você. Tem informação da direção do programa que a gente também já tem no telefone do Participação Popular o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. É verdade, deputado Paulo? Está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Deputado Paulo Teixeira, bem-vindo mais uma vez aqui ao Participação Popular. O senhor está curtindo umas férias em Fortaleza, é isso? No Ceará, para lá de Fortaleza. Depois de Fortaleza um pouquinho? Estou entre Fortaleza e Jericoacoara. Ah, sim, bom lugar, bonito aí. Deputado, o senhor já fez alguns pronunciamentos aqui na Câmara que até causaram um certo celeuma quando isso aconteceu, sobre esse debate, né, sobre o próprio debate sobre a regulamentação da maconha aqui no Brasil, né, a descriminalização. Qual que é a posição agora do Congresso Nacional Brasileiro, aqui da Câmara dos Deputados? O que se fala a respeito disso? Então, o Congresso Nacional, se tem uma medida só que tramita no Congresso Nacional, é uma medida que passou pela Câmara, está no Senado, e lá no Senado ela é de autoria, a relatoria é do senador Antônio Carlos Valadares, e ali trata do tema de drogas, e me parece que o governador Valadares vai tentar avançar na direção de um maior discernimento entre o que é usuário e o que é traficante, né? Pela quantidade de drogas, porque o que se percebe hoje é que a lei brasileira é uma lei muito aberta e ela não discerne entre o usuário e o traficante. Esse debate sobre o que está sendo legislado no Uruguai, está sendo legislado nos Estados Unidos, ainda não é objeto de uma proposta de legislação no Brasil. Eu pretendo fazê-la. Eu estou com um grupo de trabalho que está elaborando para mim uma proposta que tem como objetivo regular o tema da cannabis no Brasil, para 3 finalidades: a finalidade recreativa, a finalidade medicinal e também a possibilidade de uso industrial da cannabis.
né? Que Hoje no Brasil, nós, por exemplo, nos Estados Unidos, você já tem, há algum tempo já, a maioria dos estados americanos já autorizou o uso medicinal da cannabis. Hoje nós temos os opioides, que são utilizados em tratamento quando a pessoa tem muita dor, né? Mas no Brasil não se regulamentou até hoje o uso da cannabis, que é indicado para algumas doenças, né? O que se fala é que quem faz quimioterapia, quando tem náuseas, né, a cannabis ajuda a superação dessas náuseas, a glaucoma, o paciente que tem AIDS e toma o antirretroviral, também é recomendado a ele o uso da cannabis medicinal e também para dores, né? E o uso industrial seria o quê, deputado? O uso industrial, você tem uma série de produtos que podem ser feitos a partir da cannabis. Então, roupas, tecidos, que poderiam ser feitos a partir da cannabis. Né? Como com cânhamo, né? Que se faz já com cânhamo. Do cânhamo, é. O que hoje nós poderíamos avançar no Brasil? Já existe um protocolo da minha autoria e de um médico de São Paulo, o Dr. Elisaldo Carlini, pedindo autorização para a Anvisa para a importação de remédios à base de cannabis para pacientes que têm uma série de doenças, né? Pacientes, por exemplo, que estão com profundas dores no corpo inteiro, outros que têm filhos epiléticos e que estão testando o uso da cannabis, outros que têm filhos autistas, né? E que esses filhos se debatem muito com os pais de uma maneira muito violenta. Então, há estudos no mundo inteiro do uso terapêutico da cannabis para algumas doenças. Deputado, agora essa liberação que aconteceu no Uruguai, no mês de dezembro agora, e também nessa quarta-feira ontem, aconteceu dia 8 de janeiro em Nova York também, e no estado do Colorado, nos Estados Unidos também, desde o dia 1º de janeiro. O senhor acha que isso tudo pode fazer com que aqui no Congresso Nacional esse debate seja agilizado, essa questão realmente deixe de ser um tabu e seja tratado mais abertamente aqui ou não? Então, esse vai ser o objetivo do nosso projeto de lei, abrir esse debate para uma regulação, né? Eu não gosto do termo liberação, e eu vou te dizer por quê. Porque o termo liberação, na minha opinião, remete a uma realidade não futura, mas a uma realidade atual. Foi o que o Renato falou aqui também, que diz que hoje é que está liberado, né? Hoje está liberado. Se você quiser comprar maconha, se você quiser comprar crack, se você quiser comprar cocaína, é muito fácil. É mais difícil você comprar remédio controlado. Verdade. Que exige uma prescrição médica. Então, eu chamo o tema de regulação. Isso é, você colocar dentro de uma regulação e, portanto, dentro de uma restrição. E essa restrição é o que é necessário na sociedade brasileira, na minha opinião. É você trabalhar o tema do acesso à cannabis de uma maneira a trazer para a luz do dia, trazer para uma regulação restrita, que foge de qualquer possibilidade de propaganda, de divulgação, e que possa ter o usuário, né, sob orientação. E esse que é o cenário ideal, na minha opinião, para o Brasil. Quando que deve acontecer esse debate aqui, deputado? Nós estamos promovendo esse debate, ele vai ser fruto ele vai resultar num projeto de lei, mas eu não acredito que esse seja o melhor ano para o debate, porque é um ano eleitoral e esse ano eleitoral ele é capaz de contaminar o debate por paixões. Então, talvez o melhor ano seja o ano que vem, porque aí nós teremos já um cenário em que a experiência uruguaia... Deputado,
A gente já está com um probleminha de tempo aqui, eu já vou ter que encerrar o papo com o senhor, e isso aí é assunto que vai longe, com certeza ainda vai ser retomado aqui pela participação popular, toda a programação aqui dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Eu queria agradecer ao senhor, deputado Paulo Teixeira, PT de São Paulo, que tem estado com a gente aqui na participação popular. Mandar um grande abraço para o senhor. Obrigado, um abraço a você. Um grande abraço, deputado. Da TV Câmara. Muito obrigado. Vamos voltar ao centro de Brasília, que a Carol Siqueira já estava chamando a gente aí faz um tempinho, né, Carol? Diga lá. Olá, Fabrício. Olha só, eu estou aqui com o Renan. O Renan é mágico e ele é favorável à regulamentação, como os convidados falaram, à regulamentação da venda da maconha. Ele me contou que tem alguns amigos que usam e que se expõem aí aos riscos na hora de comprar droga. E como é que é a venda hoje em dia? Olha, a venda é assim. Você vai em um lugar e vê alguém que é suspeito, que parece que vende droga e maconha, e você vai lá, pergunta, tem? Ah, tem. Aí você compra, enfim, é isso. Você não conhece a pessoa, você não conhece nada sobre a pessoa, não sabe se ela é perigosa ou não. Você compra, fim. Tchau. É isso. E se legalizar, vai acabar essa clandestinidade? Essas pessoas não vão mais se expor aos riscos? É isso que você acha? Eu acho que não teria mais motivo de traficantes irem para as ruas e ficarem em certos lugares vendendo, porque você poderia chegar em qualquer lugar e comprar. Um lugar especializado, uma tabacaria, iria vender a maconha. Então eu não teria por que ir lá. Por exemplo, cigarro eu não preciso ir na rua e comprar com alguém específico. Eu posso ir em qualquer padaria e comprar. Então não teria mais esse tipo de tráfico clandestino. Tá certo, Renan. Obrigada aí pela sua participação. Fabrício, é com você. Eu vou ficando por aqui do Centro de Brasília. E até o próximo Participação Popular. Tchau, tchau. Obrigado, Carol. Obrigado aí também ao Renan, que trouxe a opinião dele interessante, né? Essa é uma das questões, né? A segurança ali. Quem hoje é o usuário está na mão realmente de pessoas completamente desconhecidas. Alguns comentários aqui, porque a gente já está quase estourando o tempo, mas muita gente mandou mensagem para o nosso programa. Espero que continue com a gente aí acompanhando Participação Popular Especial de Janeiro, toda segunda a sexta ao vivo às 6 da tarde, sempre com os debates desse tipo. O Ronaldo Galo, por exemplo, mandou para a gente pelo Twitter: legalização da maconha seria uma vitória contra o tráfico e a hipocrisia, além de passar a ser tributada. O Valdeci Antônio Baltazar Pimenta, de São Paulo, capital, mandou para a gente um comentário: a bebida e o cigarro são os maiores flagelos da humanidade. O ideal seria que não existissem. Liberando a maconha será mais um flagelo. As pessoas vão usar demais, a maconha tira a percepção tanto quanto a bebida, sim. O Flávio Marques, de Areis, Rio Grande do Norte, não conheço a cidade, mas o Flávio mandou aqui para a gente. Com a legalização da maconha no futuro, o governo poderia subsidiar uma espécie de bolsa para auxiliar o consumo por alguns usuários e assim diminuir a criminalidade? Eu não sei se ele perguntou isso sério ou de uma forma irônica, mas está aí a opinião do Flávio Marques. Vinícius de Paula, de Apucarana, Paraná. Sou um ex-usuário de maconha, infelizmente me causou danos, mas não influenciou nos meus estudos, tanto quanto o álcool e a nicotina me influenciaram. Mas em relação ao álcool, é menos danoso à sociedade. A maconha traz um dano individual, o álcool a violência, crimes em geral. Vamos ver quem mais aqui. O Arli Aguiar Ribeiro, que está sempre acompanhando Participação Popular agora em janeiro, ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, diz: quero que fique claro que eu não sou a favor da legalização da maconha, mas até hoje não entendo como pode haver uma campanha contra a legalização da mesma e simultaneamente não haver nenhuma manifestação pedindo a proibição do álcool e do tabaco. O álcool é a droga que mais mata e causa danos dos planetas nos seres humanos. Sem falar nas medicações de tarja preta que fazem a cabeça de muita gente por aí. Onde está a coerência nisso tudo? Questionamento aqui realmente é pertinente. Vocês têm algum comentário sobre o que estão ouvindo aqui do pessoal? Bom, Renato? Alguns comentários sobre. Primeiro, aquele bioquímico diz que é preciso esperar, que tem pesquisa, isso aqui. É importante que as pessoas tenham clareza o seguinte, que o uso da maconha ele é documentado já há mais de 5 mil anos, nunca houve nenhuma morte. Ele foi usado pela indústria farmacêutica no início do século XX. A proibição não tem nada a ver com problema de saúde. E hoje em dia, o que está acontecendo de realmente revolucionário é que após as experiências sucessivas de vários estados americanos de uso médico, eles têm um conjunto maior de informação, né, sobre esse uso, o que permitiu, né, perceber que num ambiente esclarecido, de discussão honesta, de regulamentação, os possíveis danos são muito menores,
né, justamente porque há um controle e há um conhecimento e um discernimento da melhor forma de usar. Augusto, psiquiatra, também queria falar? Fica lá. Essas intervenções são interessantes porque elas retratam a nossa condição de viver num Estado, né, democrático, né, onde os debates podem ser colocados, as posições as mais contrapostas podem ser ditas e a gente conseguir, então, em termos de sociedade, ir construindo um consenso, que é isso que é o exercício pleno da nossa condição de Estado democrático de direito. Augusto, você também acha que seria melhor deixar esse debate, estender esse debate, manter ele, mas estender ele até 2015, não é nada para ser feito de forma rápida? Eu acho que o debate precisa ser implementado. Agora, as decisões, né, ao longo de um ano eleitoral, acredito que ficariam muito contaminadas, porque tem um viés moralista nessa discussão que extrapola o enfoque absolutamente técnico, científico, reflexivo, humanista, né, que possa trazer a questão do uso de drogas para o contexto da condição humana, e não a questão, vamos dizer assim, de bem e de mal, de certo e de errado exclusivamente. Que é esse viés moralista que dificulta e atrapalha muito o nosso entendimento e o nosso consenso. Antes de encerrar o programa, eu quero convidar quem estiver acompanhando Participação Popular com a gente pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e também pelo portal da Câmara na internet, muita gente, pelo visto, os tantos de perguntas que chegaram aqui e opiniões, quero convidar para assistir também, para acompanhar o nosso programa desta sexta-feira, ao vivo, às 6 da tarde, em que nós vamos discutir a música caipira de raiz. Não é aquela comercial, não é aquela da novela, da rádio, não é também o universitário, não é nada disso. É aquela música sertaneja mesmo, de raiz, para valer, que não ocupa muito espaço, mas sobrevive. Como que os músicos, propriamente, vivem desse jeito? De que forma que essa tradição vem sendo mantida? Essa tradição de cantar a natureza, a vida bucólica do interior. Esse vai ser o assunto do Participação Popular desta sexta-feira. E agora à noite mesmo, quem estiver acompanhando pela TV Câmara, pode ver o noticiário do dia no Câmara Hoje, né, o nosso telejornal, que hoje vai tratar dos preparativos de votação do Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e também do Marco Civil da Internet. Dois assuntos bastante polêmicos no Brasil inteiro. Então, às 8 da noite, o Câmara Hoje, aqui na TV Câmara, também vai, enfim, trazendo o noticiário que nós temos agora nesse período de recesso parlamentar. Vou agradecer aos nossos convidados, o Renato Malcher Lopes, professor da Universidade de Brasília, biólogo neurocientista. Muito obrigado, Renato, mais uma vez por estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de tratar desse assunto. Com certeza esse assunto ainda vai ser recorrente por aqui. Augusto César de Farias Costa, psiquiatra, muito obrigado também por ter voltado aqui à Participação Popular, Augusto. Um prazer estar aqui e contribuir para esse debate. Estou sempre à disposição de vocês para outras oportunidades para a gente estar junto aqui nessa discussão. Haverá. Tenho certeza que haverá, Augusto. Muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Eu conto com você, então, ao vivo, nessa sexta-feira, às 6 da tarde, para discutir a música caipira de raiz, tá bom? Um grande abraço para você. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.